Fala galera, vamos agora a mais um exercício de combinatória, um exercício interessante, adaptado aqui da FEPAR 2019, diz o seguinte: padronizar as placas de veículos dos países do Mercosul é notícia desde 2014. O padrão já foi introduzido por Argentina e Uruguai. Apenas agora o Brasil resolveu adotar as novas placas. Entre uma notícia e outra, ainda há pequenas divergências sobre o padrão de letras e números que será adotado nas placas aqui no país. A revista Quatro Rodas informa que, antes com 3 letras e 4 números, a placa inverterá essa ordem e possuirá 4 letras e 3 números, dispostos agora de forma aleatória, com o último caractere sendo sempre numérico para não interferir nos rodízios municipais. Contudo, a combinação continuará em alto relevo e será refletida. Tanto no sistema de emplacamento atual quanto no sistema do Mercosul, são utilizadas 26 letras do nosso alfabeto e 10 algarismos do sistema de numeração decimal, considerando ainda a repetição de letras e algarismos. Aqui nós temos o exemplo de uma placa do Mercosul e temos as seguintes perguntas feitas abaixo, né? Qual o número de configurações para as placas atuais? Qual o número de configurações para as placas do Mercosul? Qual o número de configurações para as placas atuais, se não desejarmos que as mesmas tenham nos seus 4 últimos caracteres os valores todos iguais a zero? E qual o número de configurações para as placas do Mercosul, se não desejarmos que as mesmas tenham nos seus últimos 3 caracteres os valores todos iguais a zero? Bom, é uma questão longa, né? Mas de fato, vamos entender um pouquinho a questão antes de passar para a resolução. A questão ela trata de placas, né? Então, como é que é uma placa hoje no Brasil? Uma placa é constituída hoje, né? Basicamente por 3 letras, então, digamos, uma placa do tipo A, M, MN, são 3 letras e seguida de 4 números, né? Então, nós temos hoje uma placa do tipo 2, 5, 3 e 1. Essa é uma placa padrão do Brasil, né? 3 letras, 4 números. Qual é a proposta nova? É a gente eliminar esse tipo de placa e passar a adotar a placa do Mercosul, que tem as seguintes características. Agora você tem mais letras. Então, são 4 letras. Agora, nesse modelo novo, são 4 letras, não é isso? E 3 números. Entretanto, o último número aqui, sempre, o último caractere aqui sempre deve ser um número. E a ordem com que essas letras aparecem não mais precisa ser primeiro letra, depois número. Então, como seria um exemplo? Uma placa que termina em 5, para cá nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, mas essas 6 possibilidades poderiam variar entre letras e números, né? Então, digamos, eu posso colocar uma letra aqui, posso repetir a letra ou não, uma outra letra aqui, uma outra letra aqui. Os espaços que sobrariam seriam os números, então digamos o 7 e o 8, né? E formamos uma nova placa, essa é a placa do Mercosul. Característica da placa do Mercosul, então, sempre termina com número, e aqui dentro você vai ter 4 letras, podendo se repetir ou não, né? E mais 2 números. Então, esse é basicamente o padrão da placa do Mercosul. Bom, com base nesse entendimento, vamos então responder a pergunta da letra A, né? Qual o número de configurações para as placas atuais? Então, letra A, qual o número de configurações para as placas atuais? Bom, vejamos. Nas placas atuais, nós temos, primeiro, 3 letras, seguidas de 1, 2, 3, 4 algarismos. É isso? Então, nós temos aqui uma separação entre o que são letras e o que são algarismos nessa ordem. Primeiro vem as letras, depois vem os algarismos. Por outro lado, nas placas atuais, nós temos, tanto nas placas atuais quanto nas placas novas, nós temos 26 letras do nosso alfabeto a serem consideradas e 10 algarismos. Então, se você fosse montar esta placa, você iria escrever esses números em etapas, tá certo? Digamos que a sua primeira etapa é escolher o caractere que vai aparecer nessa célula. Quem aparece nessa célula é uma letra. Para letras, nós temos 26 possibilidades. Então, aqui nós teríamos 26 possibilidades. Quem aparece nesse outro caractere também é uma letra, também nós temos 26 possibilidades.
E quem aparece aqui também é uma letra que também tem 26 possibilidades. Por outro lado, quando nós vamos para os últimos caracteres, todos eles são algarismos, não é isso? Então, para cá nós temos 10 possibilidades, para cá nós temos 10 possibilidades, 10 possibilidades e 10 possibilidades. Por que 10 possibilidades? Porque nós podemos repetir os algarismos. Por que 26 letras? Porque podemos também repetir as letras. E segundo, não tem nenhuma restrição na letra A. Nós não colocamos nenhuma restrição sobre a montagem desta placa. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades de montar essa placa é simplesmente o produto de possibilidades de cada etapa. Observe que para cada configuração de letra eu posso também ter as configurações de número. Então, nós multiplicamos todas as possibilidades. Então, a resposta para esse problema na letra A seria 26 elevado a 3 vezes 10, vezes 10, vezes 10, 4 vezes 10 elevado a 4. Se você tiver uma calculadora, você pode fazer essa continha ou até fazer à mão e observar que o resultado aqui é de 175.760, seguido de 3 zeros. Ou seja, atualmente nós conseguimos 175.760.000 placas distintas, né? Alguém poderia pensar, professor, na montagem dessa placa, eu posso necessariamente ter que começar da esquerda para a direita? Poderia começar da direita para a esquerda? Pode, sem nenhum problema, você não vai ter nenhum problema por onde você começa a montar a placa. O princípio fundamental da contagem garante que se o evento ocorre em etapas, então a montagem dessa placa seriam 7 etapas, né? E você tem as possibilidades de cada etapa, basta multiplicar essas possibilidades. Agora vamos à letra B. A letra B já é um pouco mais interessante, porque você quer montar uma placa do padrão do Mercosul. A placa no padrão do Mercosul ela vai ter também 7 caracteres. Só que a única condição, a única restrição que você tem nessa placa é que nesta última casa seja um algarismo. Então, vou dizer aqui, seja um número, né? Seja um número. E, por outro lado, também você agora, nessa nova placa, vai se utilizar de 4 letras. Então, veja, você inverteu. No lugar de ter 4 números, você passa a ter 4 letras. O primeiro problema que a gente tem aqui é, se a gente fosse usar o princípio fundamental da contagem diretamente, a gente poderia começar por aqui e pensar, quantas possibilidades eu tenho para esta casa? O problema é que, nesta casa, pode entrar uma letra ou um número. Então, você poderia pensar assim, bom, tem 26 letras, 10 números. Para esta primeira casa, eu teria 36 possibilidades. Quando você fosse montar para outra casa, aí começaria o seu problema. Por quê? Você não sabe se nesta casa virá uma letra ou um número. E se você for colocando 36 a todo momento, significa que a placa poderia ser criada toda hora com número ou toda hora com letra. Então temos aqui o nosso primeiro probleminha. Vamos tentar explicar aqui em detalhes para você. Aqui. Primeira etapa nossa não será colocar as possibilidades diretamente. A primeira etapa nossa será escolher em qual local nós vamos colocar as letras. Observe que existem várias formas de escolher os locais das letras. Como são 4 letras, nós poderíamos pensar, escolher um local aqui, outro aqui, aqui ou aqui, onde nós marcamos os pontinhos, em azul. Então, observe que esses pontinhos eles poderiam mudar de posição, porque eu poderia ter escolhido as letras em outros locais. Então, de quantas maneiras eu posso escolher essas letras? A primeira coisa que a gente observa é que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, ok? E temos que escolher 4 desses espaços. E observe que a ordem com que eu escolho esses espaços não iria interferir, não geraria um agrupamento novo. Então, nesse caso, a primeira etapa, que é escolher os locais onde eu vou colocar as letras, eu posso fazer da seguinte maneira, uma combinação dos 6 espaços, tomado de 4 em 4. Estou inicialmente escolhendo onde eu vou colocar as letras. Então, uma combinação de 6, 4 a 4, é 6 fatorial, sobre 4 fatorial, e 6 menos 4, 2 fatorial. Desenvolvendo esse fatorial, nós temos
6 vezes 5 vezes o 4 fatorial, que vai cancelar esse aqui embaixo, né? E o 2 fatorial é 2. Então, esse cancela esse. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Portanto, pessoal, para a primeira opção, nós temos 15 possibilidades. Então, vou colocar o resultado da primeira etapa aqui embaixo, né? 15 possibilidades, vamos guardar isso e vamos achar os resultados das outras etapas, certo? Então, a primeira etapa nossa é escolher o local onde eu vou colocar as letras. E vamos agora para a nossa segunda etapa. Nossa segunda etapa será, uma vez escolhidos os locais das letras, nós vamos colocar as possibilidades em cada uma dessas casas. Então, supondo que eu já escolhi que as letras vão ficar na primeira, na segunda e nessas duas últimas posições, para cá nós teríamos então 26 possibilidades para essa casa, 26 possibilidades para essa casa, 26 para cá e 26 para cá, porque eu já tenho a garantia de que aqui são os locais das letras. Portanto, para a minha segunda etapa, eu teria um total de possibilidade de 26 elevado a 4. Vamos colocar aqui então esse resultado. Segunda etapa, 26 elevado a 4, que seriam as possibilidades para as letras em cada momento. E vejamos agora a nossa terceira e última etapa. Terceira etapa, nós vamos colocar aqui as possibilidades dos algarismos. Então, os algarismos nesses exemplos ficariam nessas casas e na última casa também. Então, para esta casa eu teria 10 possibilidades, para outra casa 10 possibilidades e para a última casa, que tem que ser um algarismo, 10 possibilidades. Portanto, o número de possibilidades da minha terceira etapa seria 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao cubo, e aqui nós teríamos 10 ao cubo. As possibilidades da primeira etapa, possibilidade da segunda etapa e possibilidades da minha terceira etapa. Multiplicando tudo isso aqui, nós temos um resultado final, né, de 6 bilhões 854 milhões 640 mil placas. Então, interessante, né, que apenas mudando a configuração das placas, né, no caso do Mercosul, nós conseguimos um número bem maior de possibilidades, tá certo? Então, para a letra B, o resultado seria esse, o exercício já é bem mais interessante. Na letra C, nós queremos encontrar, né, nós temos uma restrição, nós queremos encontrar o número de configurações das placas atuais, né, então, no modelo atual, mas nós não queremos que os últimos 4 caracteres sejam todos iguais a 0. Então, nós não queremos esse tipo de placa, que termine só com zeros. Bom, como nós não queremos isso, inicialmente vamos encontrar o número de placas que tem essa característica. Então, eu vou fixar os últimos algarismos em 0 e vou colocar aqui, vou variar as letras. Então, minha primeira possibilidade para a letra seriam 26 possibilidades, para cá também 26, para cá 26. Multiplicando as possibilidades, nós temos 26 elevado a 3. Isso aqui seria, então, o número de placas que terminam, ou seja, que tem os 4 últimos caracteres, todos iguais ao número 0. Mas como nós não queremos esse tipo de placa, a nossa resposta será todas as configurações possíveis que nós encontramos na letra A. É só pegar o resultado da letra A, que é, no caso, 26 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 4, e subtraídos daquilo que nós não queremos, que é 26 elevado ao cubo, né? Então, quando nós fazemos essa continha, nós obtemos aqui o resultado de 175.742.424 placas possíveis, onde, neste caso, nenhuma placa vai terminar com os 4 algarismos sendo iguais a 0. Ok? Então, espero aí que vocês tenham compreendido a letra C. Para fazer a letra C, obviamente, nós supomos, né, já ter feito a letra A. E, por fim, na letra D, nós, do mesmo modo que nós fizemos na letra C, nós não queremos que a placa do Mercosul tenha os 3 últimos dígitos formados só por 0. Tá? É uma condição colocada no exercício. Então,
nós vamos inicialmente encontrar todas as placas que têm essa característica, ou seja, que tem os 3 últimos números terminando em 0. Como os 3 últimos já são zeros e são os números, sobrou para cá somente 4 caracteres que serão necessariamente 4 letras. Então aqui não tem mais aquela dúvida, no caso que a gente usou na letra C. O número de possibilidades para esta casinha tem que ser uma letra, tem 26 possibilidades. Para essa outra casinha eu tenho 26 possibilidades, para cá eu tenho 26 e para cá eu tenho 26 possibilidades. Multiplica todo mundo, o número de possibilidades que nós temos aqui, então é 26 elevado a 4, ou seja, existem 26 elevado a 4 placas que terminam com 00. Só que eu não quero placas terminando com 000. Então eu pego o resultado da letra B, que seriam todas as placas do Mercosul. Esse resultado deu 15 vezes 26 elevado a 4 vezes 10 elevado ao cubo, o resultado da letra B, e subtraio das placas que eu não quero, que é 26 elevado a 4. Então, acabou o exercício, é só fazer essa conta, você pode deixar em evidência, ou pode fazer com a calculadora, obtendo o resultado de 6 bilhões, 854 milhões, 183 mil e 24 placas possíveis para o Mercosul, não terminando, neste caso, com os 3 últimos dígitos iguais a 0. Então, espero que vocês tenham compreendido. Um exercício bem bacana de placas, né? Placas, de vez em quando, tem essas condições, um exercício um pouquinho diferente, né, do que normalmente aparece. Então, valeu e até o próximo vídeo.